Fala galera, análise pré-jogo de Cruzeiro e Atlético Paranaense pela 36ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelos resultados recentes de cada uma das equipes, a gente vê que nas últimas 10 rodadas o Cruzeiro fez 4 jogos em casa, foram 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate, 33% de aproveitamento para o Cruzeiro. Já o Atlético Paranaense, nas últimas 10 rodadas, fez 5 jogos fora de casa, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, os mesmos 33% de aproveitamento. A gente vai olhar para algumas estatísticas dessas partidas para entender um pouco melhor o desempenho das equipes, além do resultado em si, dos resultados em si. E para isso a gente vai olhar para posse de bola, expectativa de assistências, que ajuda a gente a medir o desempenho das equipes na criação de chances de gol. A gente vai olhar para o número de finalizações e para a expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, que ajudam a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando a qualidade das oportunidades criadas e também das finalizações. Por fim, a gente vai olhar para o número de gols efetivamente marcados por essas equipes. Mas antes de continuar, fica o meu pedido aí para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 140 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo. Então vamos começar olhando para os números do Cruzeiro. Então a gente vai ver o Cruzeiro com números aí de posse de bola relativamente equilibrada, 48-52, indo melhor que os seus adversários na média, na expectativa de assistências, 0,89 contra 0,54, indo melhor também nas finalizações, 15 finalizações em média para o Cruzeiro, contra 8,2 dos adversários. Em termos de expectativa de gols, o Cruzeiro também foi melhor, teve uma média de 1,28 por jogo contra 0,88 dos adversários, mas quando a gente considera a qualidade das finalizações, aí a expectativa de gols do Cruzeiro baixou um pouco, dos adversários subiu um pouco, se equilibrando um pouco mais com a do Cruzeiro, 1,26 para o Cruzeiro, 1,18 para os adversários. Quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, aí a gente vê um equilíbrio, 1,5 em média para o Cruzeiro e 1,5 em média também para os adversários. Então a gente vê aí estatísticas ou equilibradas ou com um favoritismo, não, um melhor desempenho aí do Cruzeiro, principalmente aqui em expectativa de assistências, finalizações e expectativa de gols. Para ajudar a gente a entender um pouco melhor esses números, eu vou trazer aqui uma graduação para eles, que varia desde 1 estrela, representando um número bem baixo, até 5 estrelas, representando um número bem alto. Pelo lado do Cruzeiro, a gente vai ver praticamente todas as estatísticas com 3 estrelas, só a expectativa de assistências com 2, que mostra aí um desempenho mediano do Cruzeiro na média dessas partidas, considerando que era o time mandante. Quando a gente olha para os adversários, a gente vai ter um cenário mais ou menos parecido. A gente tem aqui o número de gols com 4 estrelas, a gente tem outras estatísticas com 3 e 2 estatísticas com 2 estrelas. Mas se a gente entender aí que uma estatística com 4 estrelas compensa a outra com 2, a gente também vai chegar mais ou menos no mesmo desempenho mediano das equipes nesses jogos contra o Cruzeiro. Então, tanto o Cruzeiro quanto os adversários com desempenhos relativamente parecidos, então o aproveitamento do Cruzeiro ficou baixo aí de apenas 33%. Olhando agora pelo lado do Atlético Paranaense, a gente vai ver que, em termos de posse de bola, um equilíbrio, 51 para os adversários contra 49 para o Atlético. O Atlético foi um pouco pior em termos de expectativa de assistências, 1,22 para os adversários contra 0,84 do Atlético. Em termos de finalizações, a gente já vê um equilíbrio maior, 15,8 contra 14, mas em termos de expectativa de gols, ou seja, quando a gente considera a qualidade das oportunidades criadas, o Atlético Paranaense foi pior, substancialmente pior do que os adversários, que tiveram uma expectativa de gols média de 1,5 por jogo contra 0,82 do Atlético Paranaense. Mas quando a gente considera a qualidade que as equipes conseguiram dar nas finalizações, aí a gente já vê um equilíbrio novamente. Então, os adversários tiveram uma expectativa de gols pós-chute de 1,14 contra 1,16 do Atlético. Então o Atlético não conseguiu criar oportunidades com tanta qualidade, mas conseguiu dar qualidade nas finalizações, reequilibrando aí a expectativa de gols. E quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, a gente vai ver os adversários marcando em média 1 gol por jogo e o Atlético Paranaense 0,8. Trazendo aqui a graduação desses números, a gente vai ver aqui os adversários na média com um desempenho mediano, todas as estatísticas com 3 estrelas. Pelo lado do Atlético, a gente vê uma estatística com 4, no número de gols marcados apenas 2 estrelas e nas demais estatísticas 3 estrelas. Então, novamente, se a gente for tentar
avaliar aí o desempenho do Atlético, a gente poderia dizer também que foi um desempenho mediano. E aí, novamente, né, desempenho mediano dos adversários, desempenho mediano do Atlético, mas isso não se traduziu em aproveitamento, né, apenas 33% de aproveitamento para o Atlético. E para a gente fechar a análise, vamos olhar aqui para alguns palpites para esse jogo, lembrando só que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. E o que eu fiz? Simulei aí 10 mil jogos entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, considerando a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute que esses dois times e os seus adversários nessas últimas partidas conseguiram produzir. E aí, pelo viés da expectativa de gols, a gente vai ver um favoritismo claro para o Cruzeiro, 48% de probabilidade de vitória, 28% de probabilidade de empate e 24% de chance de vitória do Atlético Paranaense. E aqui embaixo a gente tem os resultados mais frequentes nessas simulações que eu fiz. Olhando agora pelo lado da expectativa de gols pós-chute, aí a gente já vê um equilíbrio maior, um ligeiro favoritismo para o Atlético Paranaense, 34% de chance de vitória do Cruzeiro, 28% de chance de empate e 38% de chance de vitória do Atlético. Novamente aqui embaixo a gente tem os resultados mais frequentes nessas simulações. Então, pelo lado da expectativa de gols, favoritismo para o Cruzeiro, pelo lado da expectativa de gols pós-chute, a gente já vê um cenário mais equilibrado, então a gente poderia dizer talvez aí um ligeiro favoritismo para o Cruzeiro nessa partida. Então, chegamos aí ao final de mais uma análise pré-jogo de Cruzeiro e Atlético Paranaense. Espero que vocês tenham gostado. E fica novamente o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Eu fico por aqui e falou!